Freitas e hoje nós vamos tratar a respeito das tutelas provisórias de acordo com o Código de Processo Civil. Bem, as tutelas provisórias, elas iniciam a disciplina, o regramento delas, através do artigo 294 do CPC. As tutelas provisórias, elas se subdividem em o gênero, né? A tutela provisória é o gênero e as espécies são de urgência e de evidência. A de urgência, por sua vez, se subdivide em quê? Nas de natureza cautelar e nas de natureza antecipatórias, também chamadas de satisfativas. Além das de natureza de urgência, nós temos as tutelas provisórias de evidência. Como uma forma, o artigo 294 até o artigo 299, ele disciplina de forma geral todas essas tutelas. E assim vem. Primeiro, nós temos o momento do requerimento. Eu posso ter uma tutela provisória, que, portanto, ela é o quê? Passível de revogação a qualquer tempo, desde que a decisão seja fundamentada. E essas tutelas provisórias, elas podem ser concedidas liminarmente, em caráter antecedente, ou também de forma incidental. Em se tratando das tutelas provisórias antecedentes, sejam elas cautelares ou antecipadas, quando eu faço o meu pedido, quando eu ajuizo o meu pedido para dedução do pedido de tutela provisória de urgência, eu tenho que pagar as custas. Agora, se essa minha tutela provisória ela fosse requerida em caráter incidental, o que significa isso? No curso de uma ação já existente, eu não preciso fazer o recolhimento de novas custas. A urgência depende do momento em que ela surge. Pode acontecer dessa urgência ela ter um início antes mesmo do ajuizamento da ação. Então, eu preciso fazer o ajuizamento de uma ação com pedido de tutela de urgência, que posso fazer cumulativamente com o pedido principal, ou, às vezes, fica muito difícil fazer, eu tenho uma urgência tão grande, que se eu for fazer a tutela provisória de urgência e ainda gastar meu tempo para poder fundamentar, recolher toda a documentação para o pedido principal, eu acabo perdendo tempo com isso e aquele dano que eu procurava afastar, aquele risco que eu tento afastar através da concessão da tutela provisória, ele acaba se consumando, certo? Então, eu posso simplesmente ter uma tutela de urgência em caráter antecedente e só depois, a gente vai ver quando deduzir o pedido principal, como nós podemos também ter a de caráter incidental, já no curso da ação. Com relação à competência, como que funciona? Se eu tenho uma tutela provisória de caráter, e é com relação ao momento antecedente, significa que eu vou ajuizar primeiro, o meu pedido vai se restringir ao pedido de urgência, da tutela de urgência, para só depois eu deduzir o meu pedido principal. Nesse caso, quem que é competente para decidir? Bem, se eu vou ajuizar uma ação, existem regras no Código de Processo Civil falando qual é o juízo competente. Não é uma escolha da parte. Existem ações já com os foros delimitados e definidos por lei. Então, se eu vou ajuizar um pedido de urgência, eu tenho que observar qual seria o juízo competente para a dedução do meu pedido principal. E esse juízo competente é que vai ser o juízo para receber, apreciar, processar e julgar a minha tutela provisória. Se eu tenho um processo já em curso e a minha intenção, a urgência, surgiu no curso da ação, ou seja, a época do juizamento da ação não existia urgência, mas no curso da ação existe uma situação de risco que eu preciso afastar, eu vou fazer um pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental. Aí eu não tenho a menor dúvida de qual será o juízo competente, porque o juízo competente para poder apreciar o meu pedido de tutela provisória vai ser o juízo que já é o competente e que já processa a ação principal. Tudo bem até aqui? Agora, existem aquelas ações que são de competência originária dos tribunais. Se são de competência originária dos tribunais, como, por exemplo, uma ação rescisória, esse tribunal é que é o competente, não vai ter um julgamento em primeira instância. O tribunal que recebeu a ação, né, que é da competência originária, ele é que é o competente para poder processar, apreciar e julgar o pedido de tutela provisória. Agora, se eu tenho uma ação que se iniciou em primeira instância, que é a regra, a exceção é que é o ajuizamento de competência originária dos tribunais, são poucas as ações,
Mas se eu já tenho um processo em desenvolvimento, houve uma interposição de um recurso e nesse momento surge a urgência que eu preciso afastar a situação de risco de um dano irreparável, de difícil reparação, como que eu faço? A competência vai ser do tribunal. Ainda que a ação tenha se iniciado em primeira instância, se os autos tiverem sido remetidos à segunda instância para apreciação e julgamento de um recurso, esse tribunal, obviamente, né, aquela Câmara que recebeu, é que vai ser competente para julgar o meu pedido. As tutelas de urgência, elas iniciam no artigo 300 do CPC. Antes disso, só para não esquecer, como a gente está falando de disposição geral, que serve para todos os tipos de tutela provisória, sejam de urgência ou sejam as tutelas de evidência, da decisão que deferir ou indeferir o pedido, alguém vai se mostrar insatisfeito. Obviamente, no deferimento, quem teve o pedido deferido não tem sequer interesse recursal, mas a parte contrária, que vai se sentir prejudicada, ela vai recorrer. E o recurso cabível contra a decisão que deferir ou indeferir a tutela provisória vai ser o agravo de instrumento que observado o prazo de 15 dias contados da ciência da decisão. Então, só para recapitular, conferem comigo aqui agora na tela, só para eu poder mostrar para vocês, porque eu fiz um resuminho para ficar mais claro o que eu estou falando. Então, vamos lá, agora na tela. Eu coloquei aqui para vocês, nas disposições gerais, a tutela provisória, explicando que ela é revogável e que ela se subdivide. As espécies do gênero tutela provisória são tutelas de urgência e tutelas de evidência. As tutelas de urgência têm natureza cautelar ou também pode ter natureza antecipada. As tutelas de evidência, elas não têm nenhuma alteração com relação a isso. O momento de requerimento, então, é antecedente, quando eu ainda não tenho o ajuizamento da ação principal, do pedido principal ou incidental. Toda vez que eu distribuo uma ação e essa distribuição da ação, que eu não seja o beneficiário da justiça gratuita, eu tenho que fazer o pagamento das custas, o recolhimento das custas. E no caso da incidental, não. No caso da incidental, não há necessidade de pagamento das custas. Por quê? Porque quando eu ajuizei a ação principal, o pedido principal, eu já fiz o recolhimento das custas, certo? Temos ainda como as disposições gerais, pode voltar para mim, tendo ainda com as disposições gerais, o que era chamado de poder geral de cautela. O que significa isso? Em que consiste isso? O juiz ele recebe o meu pedido, eu faço os meus requerimentos, mas ele verifica que existe uma situação de risco, esse risco tem que ser afastado, mas a medida que eu pedi, que eu requeri, que eu apresentei para poder ser apreciada e deferida, ela não vai ser suficiente para quê? Para afastar esse perigo, para afastar esse risco. Risco de quê? De um dano irreparável, de difícil reparação ou um risco à utilidade do processo. Então, nesse caso, o juiz pode, de acordo com o que está falando o artigo 297 do CPC, ele pode determinar a realização de algumas diligências para que se garanta o quê? A efetiva tutela, né? A satisfação, e não apenas que fique no papel, mas que tenha como objetivar, que tenha como alcançar aquilo que se pretende através do pedido. Então, vamos lá. Nós vamos tratar agora, nesse primeiro momento, só das tutelas de urgência. Então, esqueçam tudo que a gente possa falar a respeito das tutelas de evidência. As tutelas de urgência, elas se dividem com relação à natureza, as espécies são quais? Cautelar e antecipada. Nesse primeiro momento, a gente vai falar agora do artigo 300, que disciplina, e o artigo 301 vai me dar também quais são os exemplos das tutelas cautelares. Vamos lá. O artigo 300, vou pedir de novo para vocês voltarem agora para a tela, porque eu já deixei bem destacado para vocês o que tem que ser feito para poder falar, o que tem que ser observado. Vamos lá. Primeiro, com relação às de natureza cautelar, antes existiam no Código de Processo Civil de 1973 procedimentos específicos que disciplinavam as ações de arresto, as ações de sequestro, de busca e apreensão, mas agora não. Isso tudo está dentro do mesmo procedimento, dentro do mesmo processo de conhecimento, e o artigo 301 me dá os seguintes exemplos. A tutela de urgência de natureza cautelar
poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. E aí eu destaquei bem de vermelho para vocês. Pode voltar para mim. Como que funciona isso? Esses exemplos constantes do artigo 301 não fazem parte de um rol o quê? De um rol taxativo. Ele é exemplificativo. Não tem como o legislador, mesmo com o passar do tempo, por mais moderno e por mais emendas e por mais leis que existam para poder modificar o Código de Processo Civil, a nossa vida é muito mais rica do que no momento da elaboração da lei se possa imaginar. Então, não existe como compreender num todo no Código de Processo Civil todas as situações enfrentadas. Por isso que é só exemplificativa, certo? Quando eu faço um requerimento, então, e aqui agora a gente está falando só da provisória de natureza de urgência, que está no artigo 300, o que eu preciso provar? Vamos lá. Na verdade, antes, o Código de 73, ele me exigia o quê? Ele me exigia a prova inequívoca, a verossimilhança do direito, além de quê? Da demonstração do periculo in mora, que era o perigo da demora. Agora, em 2015, houve um abrandamento desse rigor. Eu não tenho mais que demonstrar a prova inequívoca. Por quê? Qual que foi a finalidade? Porque a prova inequívoca, até eu conseguir, diante de uma situação de urgência, produzir, me antecipar ali, angariar todos os meios de prova para poder demonstrar de forma inequívoca o que eu preciso, nesse meio tempo, o direito tutelado, ele pode se perder. Então, agora não existe mais essa necessidade. Basta para as tutelas provisórias de urgência, basta a demonstração de quê? Do periculo in mora e do fumus boni ius, da probabilidade do direito. A petição inicial, ela vai observar os requisitos do artigo 319, que foi tratado, já está disponível no site, pelo Dárcio. Esse artigo 319, ele é um artigo que tem aplicação em todos os processos, inclusive fora do civil. Tem aplicação no trabalhista, tem aplicação no direito criminal, e aqui eu vou observar todos os requisitos, mas além dos requisitos normais, eu preciso apresentar o quê? Numa tutela provisória de urgência. Eu preciso demonstrar a probabilidade do direito e não mais a prova inequívoca do meu direito e o perigo de dano. São duas situações que o artigo 300 cuida. Quais que são elas? Primeiro, probabilidade do direito mais e concomitantemente a demonstração do perigo de dano, ou a probabilidade do direito e mais e cumulativamente, eu estou falando bem pausado para vocês poderem entender que não é um ou outro, eles são cumulativos. Eu demonstrar que se não for deferida, que se não for concedida a tutela de urgência, eu causo um dano, eu causo um risco à utilidade do processo. Então vamos lá, duas situações diferentes. O primeiro exemplo, eu tenho uma pessoa que ela precisa fazer um tratamento de hemodiálise e o plano de saúde não quer cobrir essa cirurgia, por quê? Porque a pessoa ainda está no período de carência. Já existe súmula do STJ que falando que em casos de situações tão graves assim, não se pode cobrar, o plano de saúde não pode exigir que seja ultrapassado o período de carência. Eu vou demonstrar, eu vou apresentar um laudo do médico, os exames ambulatoriais ou o exame clínico que o médico tenha feito e vou demonstrar o quê? O perigo do dano. O perigo do dano nesse caso é o quê? É a vida. A pessoa vai morrer se eu não fizer o tratamento nela naquele momento. Vocês imaginem se a gente for aguardar um processo normal, a duração normal do processo. Não é somente pelo tanto de regras e procedimentos que nós devemos chegar desde a distribuição da petição inicial até o final do processo, até a sentença, que é o que atrapalha. A gente tem que levar em consideração que hoje a gente tem muito pouco juiz para um número avolumado de processos para serem julgados. Então, existem duas situações, né, que atrapalham. O Poder Judiciário realmente ele é lento, mas ele é lento também porque ele recebe um volume muito grande de ação e recebendo esse volume muito grande de ação, é impossível de se decidir. Só que se a gente for esperar então 1 ano, 2 anos, a pessoa que precisava fazer uma hemodiálise, infelizmente ela vai falecer. Eu ajuizo no primeiro momento, meu perigo de dano é da vida, ela vai morrer. Uma outra situação, fornecimento de medicamento. Pensem comigo. A pessoa
por exemplo, infelizmente tem um câncer, ela precisa fazer um tratamento, ainda que ela tenha dinheiro, vamos supor que ainda que ela receba 15 mil reais por mês, o tratamento mensal, pelo orçamento mais barato, ele corresponde a 10 mil reais. A pessoa não tem condição de fazer esse pagamento. E aí, vai até o Estado, né, tentar obter, através das farmácias, o quê? O medicamento. Não consegue, tem a negativa. Você faz o quê? Ajuiza uma ação para que o Estado forneça o medicamento. Porque tanto a União quanto o Estado e os municípios, eles constituem a obrigação deles o quê? Prover a saúde do jurisdicionado, do contribuinte nesse caso. Antes mesmo de jurisdicionado, ele é contribuinte. E aí o Estado argumenta, e aí estou falando Estado, estou falando de uma forma geral, União, Estado e município, ele argumenta o quê? Que ele não pode pagar, porque se ele for pagar para todo mundo, o Estado quebra. A gente sabe que não é bem assim, né? Longe de ser assim. Só que aí a gente ajuiza uma ação pedindo em caráter antecedente, né, uma tutela provisória de urgência, e nesse caso de urgência vai ser especificamente antecipada e antecedente. Por que antecedente? Porque é antes de deduzir o pedido principal, apenas para que o Estado forneça o medicamento. E aí o Estado fornece o medicamento, o juiz pode indeferir, recorre, são mais três pessoas julgando, são 3 desembargadores, e nesse caso tenta obter a sorte de conseguir o deferimento. Eu estou colocando em risco o que aqui? Eu estou colocando em risco o direito tutelado. Não adianta. A pessoa ela precisa do medicamento, seja para uma sobrevida, ela precisa do medicamento, seja para poder parar de sentir dor, ou até mesmo para a cura. Eu não posso esperar a tramitação normal. A outra possibilidade em que eu tenho que ter a probabilidade, demonstrar a probabilidade do meu direito e, concomitantemente, que se não for deferida a tutela de urgência nesse momento, eu estou colocando em risco o resultado útil do processo. Então, imaginem vocês que eu tenho uma situação em que foi presenciada, eu tenho uma testemunha e eu preciso ouvir essa testemunha. Só que essa testemunha, ela já é uma pessoa de idade avançada, ou então ela está se mudando, ela não vai mais morar no Brasil, e aí existe a possibilidade de eu não conseguir ouvi-la, porque tem as fases processuais para serem observadas, e eu não vou conseguir ouvi-la. Então eu vou fazer um pedido de tutela provisória, de urgência, de natureza, né? Nesse caso cautelar, e eu vou demonstrar o quê? Que se ela não for ouvida, eu não consigo produzir a minha prova. E as partes, elas têm que estar em grau de quê? De paridade, em condições de paridade. E nesse caso, se ela não for ouvida naquele momento, e se ela viajar ou se ela morrer, ela pode ter uma doença e que vai se agravando com o tempo, e a gente sabe que às vezes essa instrução só vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou perder a prova. Então, eu não estou colocando em risco o direito em si, não é a pessoa, o ofendido nesse caso, o autor da ação, que vai ter um prejuízo, não é a vida dele. Mas não adianta de nada um processo onde eu não consigo produzir a minha prova. Então, observando, vamos de novo lá na tela do resuminho que eu fiz para vocês. Vamos lá, pode mudar. Requisitos: probabilidade do direito mais perigo de dano, ou probabilidade do direito mais a demonstração do risco ao resultado útil do processo. Pode voltar para mim. Vamos lá. Não é obrigatória a prestação de garantia para concessão das tutelas provisórias. Então, vou repetir. Não é obrigatória a concessão, né, para a concessão da tutela, a exigência de se prestar caução. A caução ela pode ser uma caução fidejussória ou ela pode ser uma caução real. Muitas pessoas não têm como prestar essa caução. E para que serve essa caução? Porque o juiz, diante de um pedido, ele observa que sim, de fato, há uma situação de urgência. Mas ele não pode garantir para o autor, afastar o risco do autor e colocar na mesma proporção o risco a ser suportado pelo réu. Então, o que ele faz? Ele determina que seja prestada uma caução real ou fidejussória. Por quê? Caso haja prejuízo, né, caso o réu suporte um prejuízo maior, ele já tem de onde tirar a sua indenização. Só que nós estamos vivendo em um país em que é muito difícil conseguir uma fiança hoje, ou que a pessoa tenha um bem para colocar em garantia, uma casa, como no caso de uma garantia real.
Nesses casos, observando que a parte é hipossuficiente e que se exigir dela a prestação de caução, o que vai acontecer? Na verdade, eu estou impedindo o acesso ao Poder Judiciário. Então, a prestação da caução ela não é obrigatória. O juiz vai balizar. Estou garantindo uma pessoa, mas estou deixando descoberta outra pessoa. Vou determinar que seja prestada uma caução. Só que aí, ao mesmo tempo que eu quero afastar uma situação de risco e vou pedir para prestar caução, eu deixo essa parte aqui também, ela não tem condição financeira, ela é hipossuficiente financeiramente. Nesses casos, então, vale o bom senso e o juiz não vai determinar a prestação de caução. Pessoal, nesse primeiro bloco, é só por agora, a gente termina aqui. Eu aguardo vocês no nosso segundo bloco. Até mais!